graça e a paz. Vamos aguardar um pouco para dar início ao nosso culto online, amém? Desde já sejam todos bem-vindos. Peço que você compartilhe esse link lá no grupo da igreja, no nosso grupo da igreja. Compartilha os teus grupos, compartilha nas tuas redes sociais, para que nós possamos levar a palavra de Deus a maior quantidade de pessoas possíveis. Afinal de contas, todos nós necessitamos da palavra de Deus, amém? Seja bem-vindo, Valentina, a irmã Tina, a Val, sejam bem-vindos aqui já na live. Seja bem-vindo, Nelson, o Nelson já está conosco também. Glória a Deus. Compartilhe os links para que a gente possa já dar início ao nosso culto online, amém? Uma palavra de Deus, uma palavra poderosa para mim e para você neste dia tão especial, amém? O Alan Júnior aqui conosco já, o meu filho. Que bom ter vocês aqui. Meus pais devem estar assistindo também, lá em Belém do Pará. Bom poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. Uma live que tem o objetivo de levar a palavra de amor, de esperança, de força, de fé, para que possamos passar por esse período. Amém? Glória a Deus, os irmãos já estão chegando. A Glaucia por aqui. Laura Araújo, Deus abençoe. Glaucia Freitas, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos já começar nosso culto online, amém? Vamos dar início com uma oração. Eu peço que, se existe alguém do seu lado agora, que você dê as mãos para essa pessoa. Vamos orar juntos, amém? Jean por aqui já, Jean Bacelar, um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Companheiro de exército, né? Servimos juntos. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado, amém? Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos para compartilhar a Tua palavra. Senhor, que a Tua presença seja real, mesmo que através de uma live, mesmo na distância em que nós encontramos geograficamente, mas que, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito possa nos unir nesse momento. Unir cada coração, cada família, cada cristão, cada um que entrar aqui, Senhor, que sinta a Tua presença, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, mas venha nos alimentar o nosso espírito, Pai, que necessita nesses períodos tão difíceis, de força, de coragem, Senhor, para encarar dificuldades, para passar, Senhor Deus, por esses obstáculos e vencer as tribulações. Deus, que a Tua palavra venha nos renovar, Senhor, venha nos fortalecer, que possamos, Senhor, ao término, Senhor, deste culto, sairmos mais, Senhor, fortes, edificados, sábios e cheios de fé, transbordando, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, em cada vida, em cada casa, que nesse período, onde existem 2 ou 3 reunidos em Teu nome,
lá o Senhor estará, diz a tua palavra. Cada casa, Senhor, uma igreja. Cada crente, um templo do Espírito Santo, Pai amado. Que se multiplique, Senhor, essa fé. Que se multiplique, Senhor Deus, o compartilhar da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos sustentar em tempos difíceis. Obrigado em nos sustentar em tempos, Senhor, de tribulações. O Senhor é Deus, é poderoso. O Senhor pode todas as coisas e em Ti confiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Milson Gomes por aqui. Um grande abraço, meu amigo Milson Gomes, lá de Salinópolis, né? Eu quero, desde já, agradecer a todos os que já estão presentes, aqueles que estão chegando, para que nós possamos juntos adorar o nosso Deus. Reinaldo aqui conosco já, né? Irmão Reinaldo, a comunidade de fé online se reunindo aqui para podermos adorar a Deus. O tema da mensagem de hoje é apenas ser forte e corajoso. Apenas ser forte e corajoso. Este é o tema da mensagem. Há algum tempo o Senhor tocou no meu coração quando eu lembrava, quando eu li essa passagem. Então eu nesse fim de tarde, início de noite, gostaria de compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração através da palavra de Deus. Amém? Apenas ser forte e corajoso. Muitos de nós já ouvimos falar de Josué, e quando lembramos dessa sugestão, dessa passagem, nos vem logo à mente Josué, ser forte e corajoso. Mas a verdade é que Josué não ouviu apenas uma única vez essa frase. Josué ouviu esta frase algumas vezes. E é como se a frase que era dita para Josué tivesse um objetivo claro de edificar, mas fixar na mente de Josué aquilo que Deus estava falando para ele. Deus dizia para Josué ser forte e corajoso. Quantos de nós, irmãos, gostaríamos de ser multiuso, né? Gostaríamos de ter muitos dons e talvez melhores, mas eu digo para você que o que apenas Deus sugere a Josué são duas características que todos nós precisamos ter nessa caminhada para podermos avançar, para poder vencer, para poder chegar ao objetivo que Deus colocou em nossos corações. Então eu quero compartilhar o texto. O texto se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do versículo 7. Deuteronômio 31, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A nova versão internacional traz um final que eu gosto muito. Diz assim: não tenha medo e nem desanime. Tá bom? E aí no capítulo 1 e versículo 9 do livro já de Josué, capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué, mais uma vez Josué ouve
uma frase semelhante, só que agora é Deus falando com ele. E Deus fala assim para ele: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vou repetir. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Glória a Deus por essa palavra abençoada do Senhor. E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus ministre em nossa mente, em nossos corações, o sentido que está por trás dessa palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos revelar o que está por trás da letra, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Senhor, nessa noite, que seja nos revelado para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus, ela é espiritual e ela se discerne de forma espiritual. Por isso temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a revelação da sua palavra. Muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus de uma forma literal e apenas isso achamos que ela quer dizer algo, mas na verdade ela tem uma profundidade muito maior, ela tem uma revelação muito mais enraizada em Deus, que muitas das vezes nós não percebemos. É por isso que ela se torna viva, né? Por isso que ela se renova a cada dia. Você lê um versículo hoje e entende algo, quando você vai ler daqui a um tempo, você já entende uma outra situação, Deus já fala de uma outra forma com você, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova a cada dia. Amém? Mas vamos ao texto. A primeira passagem que foi lida, nós vemos aqui, então, Moisés falando com Josué. E Moisés, ele chama Josué, que era o seu discípulo. Josué, ele caminhou com Moisés durante muitos anos, aprendeu com Moisés, viu Moisés liderar o povo, mas Moisés, ele não entra na terra prometida, né? E Josué fica encarregado, então, de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E aí Moisés chama Josué e dá esse conselho para ele: Josué, seja forte e corajoso, porque Deus, ele não vai te desamparar. Não tenha medo, Deus, ele não vai te desamparar, mas apenas, né, seja forte e corajoso. Irmãos, vamos parar para pensar um pouco. Quantas coisas na nossa vida nós deixamos de usufruir, de conquistar, porque nos faltou ou força ou coragem. Talvez tivéssemos coragem, mas não tivemos força. Ou talvez até tínhamos força, mas nos faltou coragem para encarar aquela situação. E aí Moisés, ele fala aqui para o seu discípulo Josué: seja forte e corajoso, Deus é contigo. Depois Deus mesmo fala para Josué, não fui eu que te ordenei? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Que coisa maravilhosa. Deus diz: eu estarei contigo onde quer que andares. Josué, ele tinha uma certeza na sua promessa. Deus sempre estaria com ele. Você e eu, nós temos uma promessa de Deus. Deus nunca nos desamparará. Deus sempre estará conosco. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele sabe todas as coisas, ele enxerga todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas. Então eu quero dizer para você, esse mesmo Deus que está ao seu lado diz para você nessa noite
seja forte, seja corajoso. Sabe, eu não sei o que você tem passado, mas nós vivemos um período difícil. Nós tivemos algumas notícias tristes, né, como comunidade de fé. Eu quero aproveitar e deixar aqui meus sentimentos ao pastor Tavares e toda a família, pois o seu pai, né, foi acometido, né, de Covid-19 e veio a falecer. Eu fiquei sabendo ainda há pouco que também o esposo da pastora Nilda, lá em Manaus, o pastor Tavares também de Manaus, o esposo da pastora Nilda também foi infectado e ela está em suspeita. Então, meu amado, nós estamos vivendo um período de guerra, a verdade é essa. Há uma guerra acontecendo e muitas pessoas ainda não se deram, né, não caíram em si. Eu constantemente tenho visto nas redes sociais as pessoas brigando, sabe? Pastores atacando pastores, pessoas que acreditam numa forma de governo atacando outra forma de governo. As pessoas estão praticamente desesperadas para defender aquilo que acreditam de uma forma equivocada, atacando as outras pessoas. Nós todos somos livres para acreditar naquilo que quisermos. Deus nos deu livre arbítrio para acreditarmos naquilo que quisermos. O mais importante de tudo isso é olhar para o meu irmão com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, com o olhar de que eu e ele, apesar de pensamentos divergentes, podemos caminhar juntos. E que nós, nesse momento, precisamos estar unidos. A igreja do Senhor tem que se unir. A igreja do Senhor tem que entrar em união nessa guerra. E quando eu falo a igreja do Senhor, não estou falando placa de denominação. Eu estou falando todo aquele que crê. Pois todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê, tem fé, é igreja, é templo do Espírito Santo. Então eu digo para você, é momento de nós nos unirmos. Não é momento de estarmos nos atacando. Josué, ele ia entrar para tomar posse de uma terra prometida. Só que Josué recebeu essa missão porque o seu discipulador, o seu líder Moisés, não poderia entrar. E ele assumiria a partir dali. E ele entraria em guerra contra outras nações. E ele iria para a batalha com outras nações. Mas para que ele entendesse algo, Deus deixa bem claro para ele: eu estarei contigo. Sabe, as conquistas de Josué não tem nada a ver com o potencial bélico de Israel, porque Israel não tinha potencial bélico. Israel, na verdade, era um povo de escravos, que há muitos e muitos anos escravizados. Então eles não tinham soldados, não tinham treinamento militar, eles tinham apenas um Deus. Um Deus que podia fazer qualquer coisa. E esse Deus fez com que Israel entrasse em Canaã, na terra prometida, e conquistasse várias e várias nações, vencesse em batalha vários e vários reis. Um povo que nunca havia entrado em guerra desde muitos e muitos anos. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a única coisa que nós precisamos, e o que Deus recomenda e o que Moisés recomenda, é que nós tenhamos força e coragem para enfrentar as situações que estão chegando até nós. Sabe, gente, muitas situações têm se apresentado nesse período. Nós temos famílias que estão passando necessidade básica, famílias que talvez não tenham o que comer. Tem famílias que estão muito preocupadas porque tem entes queridos que estão doentes. Outras perderam pessoas já.
A minha filha, há pouco tempo, ela também em Belém foi acometida de Covid-19, mas para a glória do Senhor ela foi curada. Mas quantas pessoas não tiveram a mesma bênção? Sabe, o país está dividido. Eu não quero aqui entrar em defesa de um ou de outro. O que eu estou tentando dizer é que o povo precisa entender que agora nós precisamos nos unir. Precisamos fazer a diferença. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos guerrear no mundo espiritual. Precisamos entrar como soldados que somos de Deus e fazer a diferença. Dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Porque só Ele pode nos tirar dessa situação. É Ele que pode nos suprir, é Ele que pode nos dar vitória. Seja forte e corajoso. Eu quero lembrar para você alguma situação que você deixou de encarar porque não teve coragem, porque lhe faltou coragem para isso. Quantas vezes Deus falou ao seu coração algo e você se negou? Quantas vezes Deus te deu instruções de alguma coisa e você não teve coragem, ou talvez não tivesse nem força para levantar, olhasse para você, tentasse buscar força em você e aí descobrisse que não tinha força. Mas é porque você estava buscando força em você. Seja forte em Cristo. Esteja ligado à videira que é o Senhor Jesus. É Ele que nutre todos os ramos que somos nós. Então comece a olhar para você como alguém que é nutrido por Deus, alguém que é alimentado pelo Senhor, alguém que é cuidado pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, em tempos de guerra, precisamos ser fortes e corajosos. Em tempos de dificuldade, precisamos ser fortes e corajosos. Talvez você esteja buscando alguma outra característica na tua vida que não seja necessário nesse momento. Talvez você esteja buscando uma outra situação que não é o que você precisa agora. Talvez o que você precisa agora é somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa para fazer a diferença na tua casa, para fazer a diferença na tua família, para fazer a diferença no teu bairro, para fazer a diferença na tua igreja, para fazer a diferença onde quer que você vá. Deus falou para Josué: eu estarei contigo por onde quer que andares. O Senhor estará com você também. Mas você precisa acreditar nisso. Quantas pessoas hoje estão ali apenas acuadas, com medo dessa situação em que nós estamos vivendo? Mas o Senhor falou várias vezes aqui: não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, sabe? E quando Moisés diz para Josué não ter medo, ele diz assim: não tenha medo e nem desanime. A Nova Versão Internacional traz essa finalização: não desanime. Sabe, quantas pessoas têm andado desanimadas? Eu sei que não é fácil. Se você de repente perdeu o teu emprego, eu sei que de repente você pode estar na tua casa e a tua família precisando de algo e você não tem recurso. Eu sei que de repente você pode estar numa situação em que tenha que demitir funcionário, fechar a tua empresa, algo que você construiu há algum tempo. Eu sei que você pode estar numa situação como essa, mas essas situações você só irá resolver se for forte e corajoso. Para tomar a decisão correta e corajoso para aplicá-la. Decida e aplique de forma aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não adianta, irmãos, nós ficarmos apenas acuados. Muitas pessoas necessitam do povo corajoso, do povo forte, do povo de Deus. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de fé e não tem quem ministre sobre eles. Sabe, Deus está fazendo algo maravilhoso através também
dessa situação. Nunca foi visto tantos pastores e missionários e pessoas de fé pregando nas redes sociais. É maravilhoso ver isso. É maravilhoso ver esse mover. É maravilhoso ver que está trabalhando na vida das pessoas dessa forma. Eu digo para você, seja forte, seja corajoso para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu não sei o que é. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu não sei o que Deus tem ministrado na tua vida e no teu coração. Mas não dá para ficar assim. Não dá para permanecer desse jeito. Sabe? Jesus ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A força que vai tirar a nossa sobrecarga e o nosso cansaço, o poder que vai tirar a nossa sobrecarga e nosso cansaço, não é o nosso, é o de Deus. É Ele quem alivia a sobrecarga que está em nós. É Ele quem tira dos nossos ombros essa sobrecarga. E Ele diz: eu troco com vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, mas você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa ser forte, corajoso. Sabe quantas pessoas eu ouço que dizem assim: eu estou desligado, eu não tenho lido a palavra de Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aquilo. O que você está esperando para melhorar? Eu também preciso melhorar em muitas coisas. Eu preciso melhorar em muitas coisas. Eu preciso ler mais a palavra, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais ao Senhor, porque isso nunca é demais. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos meditar na palavra dia e noite, que devemos vigiar 24 horas por dia. Então nunca é demais a leitura da palavra, nunca é demais oração, nunca é demais a busca pelo Senhor. Mas sabe o que muitas das vezes falta em nós? Ser forte e corajoso. Porque o que nós estamos acostumados a fazer é ceder aos desejos da nossa carne, é ceder aos anseios da nossa carne, aquilo que ela quer. A nossa carne quer conforto, nossa carne quer comodidade, a nossa carne quer permanecer na zona de conforto. Sabe, quando é que eu e você vamos acordar para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós? E eu me incluo nisso quando eu falo com você, porque eu também preciso melhorar cada dia. Enquanto Jesus não voltar, enquanto não acontecer a segunda volta de Cristo, a cada dia nós precisamos melhorar. A cada dia precisamos estar preparados para sermos aperfeiçoados, ter coragem para dar o próximo passo, ter força para seguir em frente em direção ao alvo que é Jesus Cristo. O que você tem feito da sua vida? Me responda. Eu quero te fazer agora um momento para que você reflita sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos ensina que todo aquele que está ligado na videira, ou seja, em Cristo Jesus, ele é frutífero. Se Jesus está em você e você está em Cristo, então você é frutífero, você dá frutos. Mas reflita agora, quais frutos você tem dado? Responda para mim. Quais são os frutos que você vai apresentar para Jesus quando Ele voltar e pedir para olhar as tuas mãos? O que você vai apresentar para Cristo como fruto? O que você tem feito da sua vida, meu amado? O que você tem feito da sua vida, minha irmã, meu irmão? Você está satisfeito com a vida que você tem levado? Você está satisfeito com a vida em que você tem vivido? Sabe, você poderia estar dando muito mais frutos. Você poderia ser uma coluna para a obra do Senhor. Tem pessoas que foram chamadas para ser colunas da obra de Deus.
Tem pessoas que foram chamados para ser pastores, tem outros que foram chamados para ser mestre, outros foram chamados para ser evangelista, outros foram chamados para ser profeta. Irmão, você foi chamado para quê? Ninguém foi chamado para ficar deitado ou sentado numa cadeira a vida inteira. Ninguém foi chamado. Hoje nós estamos em culto online porque os nossos cultos físicos ainda não são possíveis. Mas quando o corpo de Cristo pudesse reunir a igreja, quem é você lá? Você é alguém que está envolvido com a obra do Senhor? Ou você é apenas um mero espectador? O Senhor não chama espectadores para a sua obra. Quando Jesus ele fala com seus apóstolos, lá em Mateus 28, ele diz: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, irmãos. Ide fazer discípulo. Ou seja, ganhe, cuide, ensine pessoas. A minha vida e a sua vida tem um objetivo. E com certeza não é ficar apenas sentado, não é ficar apenas nos alimentando e apenas guardando conhecimento para nós mesmos. Negativo. O apóstolo Paulo nos ensina muitas das vezes que tudo aquilo que Deus deu para ele e aquilo que ele aprendia, quanto mais ele aprendia, mais ele compartilhava, porque ele queria repassar isso para as pessoas em que ele cuidava. Mas muitas pessoas têm apenas se alimentado. Seu espírito está só se alimentando, mas não alimenta ninguém. Não participa da vida de ninguém. Não abençoa ninguém. Não semeia na vida de ninguém. O que Deus tem falado ao seu coração? Agora eu quero que você entenda algo especial. Sabe, eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sabe a tua situação. Mas Ele fala aqui ao meu coração. Sabe, você tem uma vida inteira pela frente. Você tem sonho, você tem projeto, você tem desejo, mas você não tem atitude. Você não tem atitude de correr atrás disso. Porque para correr atrás dessas coisas, você tem que ser forte e corajoso. Sabe? Seja forte e corajoso. Muitas pessoas sonham, por exemplo, nesse exato momento, com algo bom, um bom emprego, uma boa colocação no mercado de trabalho, sonhos sobre profissões maravilhosas e tudo. Mas você acha que isso vai cair do céu? Você acha que Deus vai derramar no colo se você não estiver fazendo? Se você não estiver agindo? Se você não tiver atitude? A graça de Deus pode até possibilitar algo parecido com isso. Mas, meu irmão, precisamos nos movimentar. Precisamos ser fortes e corajosos em enfrentar as dificuldades para vencer. O que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. A vitória já está nas tuas mãos, mas você tem que ser forte e corajoso. Ande, caminhe, enfrente as nações, enfrente os reis, enfrente todos esses povos pagãos. Você vai viver numa terra, vai colher aquilo que você não plantou, você vai usufruir de morada que você não construiu, mas você, para fazer tudo isso, tem que ir lá, tem que enfrentar, tem que crer, tem que ter fé. Não é ficar parado esperando que as coisas aconteçam, não é ficar parado esperando que Deus faça tudo por você. O que Deus tinha para fazer por mim e por você já foi feito. O sacrifício na cruz de Jesus Cristo, ele disse: está consumado. Acabou. O que Jesus tinha que fazer, ele fez. Por mim e por você. A palavra de Deus diz que toda sorte de bênção está sobre nós. Toda sorte de bênçãos está sobre nós, não falta nenhuma. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja,
Deus já fez tudo. Deus já fez tudo aquilo que eu e você nós precisávamos para avançar e vencer. Mas o que está faltando? Talvez esteja faltando força. Talvez esteja faltando coragem. Começa a olhar a sua vida. Começa a olhar em sua volta. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está aqui nesse mundo vegetando. Você não está aqui nesse mundo esperando que uma bola mágica seja colocada em tuas mãos para você entender o futuro. Você não está... Não, você tem um propósito. A tua vida tem um propósito. Deus, quando criou você, Ele escreveu um propósito para a tua vida. E se você estiver dentro desse propósito, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Estar no centro da vontade de Deus é experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas. Coisas boas, agradáveis e perfeitas, lá em Romanos. E só tem uma forma de você experimentar isso, é buscando a Deus, é renovando com a palavra a nossa mente, é buscando ao Senhor, ser transformado de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. A mudança começa interiormente, a mudança começa no nosso coração. E aí, quando estivermos transformados, atingiremos a estatura de um varão perfeito. E Jesus, nosso Senhor e Salvador, estará conosco. Não desanime. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas das vezes a gente chora, muitas das vezes a gente se entristece, muitas das vezes nós olhamos para a situação com os olhos físicos e a gente não consegue ver saída. A gente, com os olhos físicos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. É necessário enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Eu sei que você possa ter passado por dores. Eu sei que você possa estar enfrentando agora a maior dificuldade da sua vida. Sabe, tem muita gente desempregada. Tem muita gente que está fazendo assim, ó, para trazer o leite e o pão para dentro de casa. Eu sei disso. Me dói o coração, irmão, saber disso e não poder fazer nada. Me dói o coração, sabe? Se o povo pudesse se unir mais, se o povo pensasse mais no próximo do que em si mesmo, talvez a gente passasse de uma forma mais amena esses desertos da vida. Mas a gente precisa ser forte e corajoso, sabe? Sabe quando você tem um recurso em tuas mãos e aí você olha o teu irmão e teu irmão passando dificuldade, você também não está muito bem, teu recurso não é muito, teu recurso é pouco, mas você olha para aquele teu irmão e aí você sente o desejo no coração, Deus toca na sua vida para que você compartilhe aquele recurso com teu irmão. E aí muitas das vezes você faz isso e fica aquele sentimento de: e agora? Eu já tinha pouco, agora eu tenho metade do pouco, sabe? Não tenha esse sentimento, não se preocupe com isso. Mas faça de coração. Se Deus tocar no teu coração, faça com fé. Faça tranquilamente. Tenha força e tenha coragem para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus falar para você fazer. Eu procuro seguir a minha vida dentro da orientação de Deus. E nem sempre eu consigo, porque não é fácil. Se existe algum pastor que diz que não erra, ele já está mentindo, já está errando. Eu erro. Procuro acertar, mas às vezes procurando acertar eu também erro. Mas eu busco levar a minha vida conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Sabe, aquilo que ele fala no meu coração.
E quando eu entendo a voz de Deus no meu coração, eu não tenho medo de fazer aquilo que Ele está mandando. A nossa denominação passa por um momento muito difícil. A nossa denominação, ela está passando por um momento que eu chamo de o fogo de Deus. Nós estamos sendo provados para sermos aprovados, para sermos purificados, para formar, né? O ouro puro de Ofir é necessário fogo. E muitas pessoas também passam por essa aprovação e tem que passar por ela para poder sair dela mais forte, sair melhor da aprovação. Mas muitas das vezes no meio da aprovação nos vem o pensamento de, poxa, poderíamos estar melhores, poderíamos ter uma condição melhor, poderia dar uma condição melhor para a família. Mas Deus sabe, Ele brada tão forte no meu coração. Eu tenho tanta convicção de que Deus me quer aqui, nessa obra. Eu tenho tanta convicção de que o Senhor me chamou para essa obra, que isso é suficiente para eu passar pelos desertos, para eu enfrentar dificuldade. Isso é suficiente para eu permanecer aqui. Isso é suficiente para eu acreditar que existe um povo aqui, que somado comigo, nós faremos coisas maravilhosas no reino de Deus nessa cidade. E eu creio que você também. Você que está me assistindo, Deus te plantou nesse lugar. Deus plantou você nesse lugar porque Ele viu em você aquilo que esse lugar necessita. Você precisa entender que Deus ele não trabalha com acaso nem com coincidência. O nosso Deus não trabalha com isso. Família, se você está nesse trabalho, se você faz parte desta igreja, se você faz parte desta denominação, é porque Deus tem um propósito através da tua vida nesse lugar. Mas nós precisamos entender algo muito, muito forte. Apesar de eu entender, apesar de eu ter convicção, eu preciso ter atitude de quem entendeu. Eu preciso ter atitude de quem entendeu. Porque se eu ficar apenas sentado, depois de ter entendido, nada vai mudar. Nada vai mudar na minha vida. Glória a Deus. Deus que supre a nossa necessidade. Mas nosso Deus ama aquele que tem atitude. Aquele que dá com alegria. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Então tenha fé, sabe? Levanta, sai da zona de conforto, sai da tua zona de segurança. Muitas pessoas não encaram o desconhecido com medo da zona de segurança, de sair dessa zona de segurança. Saia da zona de segurança. Quantos anos você está aí? Quanto tempo você se colocou neste lugar como se fosse uma redoma de proteção, como se fosse algo uma bolha que te protege? Sai deste lugar. Deus quer que você entre em Canaã, mas para entrar em Canaã, você tem que enfrentar as muralhas de Jericó, tem que enfrentar nações gigantes. Para você entrar em Canaã, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que sair. Saia. Em nome de Jesus. Sabe, o tempo passa, irmão. O tempo passa. O que você está esperando para tomar uma atitude e mudar a história da tua vida? O que você está esperando para mudar os rumos da tua vida? Daqui a pouco, passou um ano, passou 5, passou 10, e aí?
Você vai estar no mesmo lugar, do mesmo jeito, vivendo a mesma forma. Irmão, em nome de Jesus, não aceite isso para a tua vida. Deus, ele te deu inteligência, Deus te deu condições, Deus te deu oportunidades, e ele continua dando isso para você, para que você cresça, para que você seja um representante de Deus aqui na terra, que leve a vitória no peito. Você é mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Mas muitos batem no peito: eu sou mais do que vencedor, mas não tem atitude de vencedor. Querem que as vitórias cheguem por si só. Vá e vença. Vá e vença. Sabe, Jesus, ele para um paralítico à beira do tanque de Betesda. O paralítico com 38 anos, à beira de um tanque, paralítico. Jesus chega para ele, para curá-lo. Pergunta o que ele deseja. E a resposta dele é que ele não tinha nenhum amigo, que não tinha ninguém que o ajudasse a colocá-lo no tanque quando as águas eram mexidas. Jesus ali ao lado dele. A solução ali ao seu lado. Aquele que poderia mudar toda a história dele, mudou ali do lado dele, mas ele não conseguiu discernir, porque ele continuava olhando para si mesmo. Ele continuava talvez se lamentando: eu não tenho amigo, eu não tenho conhecido. Ele continuava ali, naquela situação, anos e anos, na mesma situação, até que Jesus diz para ele: levanta daí e anda. Irmãos, o que você está esperando? Levanta e anda. Levanta e anda. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Levanta e anda. É a ordem do Senhor para você. Está na hora de nós prosseguirmos a nossa caminhada em rumo que Deus tem para nós. A vitória está no final dessa caminhada. Acredite nisso. Acredite que o Senhor tem coisas maravilhosas que você nem imagina o que são. Tá? O coronavírus está fazendo vítimas em todo lugar do mundo. Mas os teus olhos não podem estar focados em coronavírus. Tua mente não pode estar focada em coronavírus. Teu coração não pode estar focado em coronavírus. Porque Deus tem muito mais para você. Isso aí não é nada. Isso é apenas uma provação. Isso é um deserto que nós temos que passar. Talvez a gente conheça e saiba de histórias tristes. Mas, irmãos, não podemos deixar isso nos contaminar. Não podemos deixar que a nossa vida fique abalada. Tem pessoas que passam o dia se alimentando de más notícias. Tira o teu foco disso. Começa a colocar o teu foco na fé. Começa a colocar o teu foco naquilo que é verdadeiro. Começa a colocar o teu foco naquilo que te traz esperança. Começa a observar aquilo que vai fazer a diferença na tua vida. Abandona tudo aquilo que tem impedido você de ser feliz, de crescer, de avançar. Faça uma autoanálise, faça uma reflexão da sua vida. Quantos anos você tem? 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60, não sei. Mas faça uma análise até hoje, a tua vida até hoje. Como é que está? Você tem avançado? Você tem crescido? Ou você está paralisado no mesmo lugar? Ou você está preso por uma corrente invisível? Talvez você tenha medo, talvez você esteja sem força, talvez você não tenha fé, talvez esteja focado em algo que não devia. Mas eu digo para você, seja forte e corajoso,
e caminhe em direção do propósito de Deus. Sabe, Deus colocou algo no seu coração, eu tenho certeza disso. Deus tem algo que colocou no seu coração, colocou um sonho, colocou um projeto. Levante-se, ande para fazer essa diferença. Deus, ele abençoa, Deus, ele abençoa, mas você precisa andar, precisa caminhar. Eu vou ficar aqui esperando o tempo passar. O tempo vai passar realmente. E quando você pensar em resgatar o tempo que passou, não tem mais como. Existe uma coisa que a gente nunca mais consegue resgatar. Se chama tempo. Então aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Aproveite o seu tempo de forma digna, de forma a glorificar a Deus, de forma a exaltar o nome do Senhor. Aproveite o seu tempo. Em nome de Jesus, Deus tem coisas maravilhosas para você. Maravilhosas. Mas saia da zona de conforto, porque a zona de conforto tem impedido muita gente de receber as bênçãos do Senhor. A zona de conforto tem impedido muita gente de passar por portas de oportunidade que mudariam a sua vida. A zona de conforto tem impedido muitas pessoas de crescerem em fé. A zona de conforto tem impedido muitas pessoas de servirem ao Senhor de corpo, alma e espírito. Saia da zona de conforto. Comece a buscar coisas novas. Tenha coragem e força para encarar o desconhecido como uma oportunidade. Faça isso. Eu creio que Jesus cumprirá a sua promessa na minha vida e na sua vida. Eu estarei com você por onde quer que andares. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. O dia que Deus me deu uma revelação sobre isso, porque no Salmo é um salmo que todo mundo conhece, e o Salmo 23 diz assim, né? O Senhor é meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas de descanso. Irmão, olha só que coisa maravilhosa. Enquanto o Salmo 23 diz que Deus leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, quem é que leva? Deus leva. O pastor leva. O Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas de refrigério. O Senhor está te levando para as coisas boas. Mas quando chega na parte que diz assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, ou seja, quem levou essa pessoa para o vale da sombra da morte? Deus não levou. Deus levou para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Mas muitas das vezes a nossa escolha nos leva para o vale da sombra da morte. Ela foi para lá. Alguma escolha levou essa pessoa a andar num vale cheio de sombra e de morte. Mas olha que coisa maravilhosa. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo. Mesmo que seja num vale de sombras e morte, o Senhor não te abandonará. O Senhor caminhará contigo para te livrar, para te levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas você precisa acreditar nesse pastor. Você precisa acreditar no sumo pastor, que é o Senhor Jesus, aquele que nos leva a águas de refrigério e pastos verdejantes, aquele que quer o melhor para a sua vida. Acredite nisso. Levante-se da sua zona de conforto e deixa ele te conduzir a campos de prosperidade, a campos de alegria, a campos
que você jamais caminhou na tua vida, o Senhor quer te levar lá. Em nome de Jesus. Há um porvir muito melhor do que todas as coisas dessa terra para nós. Creia nisso. Mas esse momento é momento de aprendizado. Esse momento aqui na terra é momento do povo aprender a ser igreja. É momento do povo aprender a amar o próximo. É momento do povo aprender a fazer a diferença. É momento do povo aprender a perdoar. Deixa Deus bradar no teu coração cada propósito, cada palavra que Ele tem para a tua vida. O Senhor te ama. O Senhor te quer bem. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui nessa live. Eu espero que essa palavra possa ter alimentado você. Essa palavra falou muito comigo durante essa semana. E eu tenho certeza que Josué, ele passou por muita dificuldade, tendo que enfrentar vários povos sem ter treinamento militar. Mas foi a promessa de Deus que sustentou ele. Ele acreditou nisso. E lá no final, Josué fala, né, que antes dele morrer, que as pessoas, o resto do povo, podem até escolher outros deuses, os deuses de antes de Abraão, que eles serviam, deuses feitos por mãos humanas, mas ele diz assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. O que você escolhe, irmão? O que você escolhe, irmão? Eu escolho que eu e minha família servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você tenha um resto de noite, uma semana cheia de bênçãos, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa live, Senhor, onde irmãos e irmãs em Cristo Jesus compartilham e recebem, Deus, o alimento espiritual que é a Tua palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a cada família, a cada um aqui, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Que o Senhor venha cobri-los de bênçãos, que o Senhor venha colocar embaixo de Tuas poderosas mãos. Se houver alguém enfermo, que seja curado. Se houver alguém, Senhor, cativo, que seja liberto, Deus. Se alguém necessitar, que o Senhor venha a suprir a sua necessidade para a honra e glória do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado também, Senhor, pela vida, Senhor, da Socorrinho e da Elielza, que fazem aniversário hoje. São nossas irmãs queridas em fé. Que o Senhor esteja derramando sobre elas muitos e muitos anos de felicidade e de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes aqui nessa live. Que você possa estar cheios do mesmo sentimento que Deus colocou no meu coração, que é essa vontade de vencer, de ser forte e corajoso para caminhar em direção ao alvo que Deus colocou no meu coração, colocou no seu coração. Amém? De todos vocês, muita saudade dos nossos cultos presenciais, mas aprove a Deus nos dar um período como esse, e graças a Ele nós temos a oportunidade de pelo menos matar um pouco da saudade, mesmo que assim, desse jeito. Mas é muito bom rever os irmãos aqui. Em nome de Jesus, que todos sejam plenos do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.